Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Liliane e a nossa disciplina de hoje é matemática. Isso mesmo, matemática. Então vamos pegar o nosso livro de matemática, certo? Ó, livro de matemática na mão, página 41. Vamos lá? Lá na página 41, nós vamos encontrar o seguinte assunto: leitura, escrita e resolução de problemas. Simples, simples, simples. O que eu tenho que fazer? Aliás, primeiro é saber o que é um problema. Um problema matemático, né? Porque problema, todo mundo sabe o que é problema. Mas o que seria um problema matemático? Problema matemático. João tem 20 maçãs. Comeu duas. Quantas maçãs sobraram? Tia, mas isso é fácil demais. Dá para usar até o cálculo mental. Sim, esse é bem simples. Mas tem horas, tem alguns momentos dos problemas que a gente tem que pensar um pouco mais. A gente tem que saber qual é a operação que nós vamos usar. Enfim, tem um método para descobrir, para a gente conseguir facilitar esse problema e às vezes até conseguir fazer. Porque sem pensar no problema, a gente não consegue fazer. Muitas vezes a gente não consegue fazer um problema sem pensar no que, quais as possibilidades, qual o caminho que ele vai nos levar. Esse do João que eu acabei de falar, ele tinha 20 maçãs, comeu duas. Tá simples. 20 menos 2, 18, certo? Mas como que é esse passo a passo? Como que acontece esse passo a passo? Será que é tão simples assim? Não, não é simples e se torna simples à medida que a gente vai trabalhando ele na nossa mente, construindo ele. Vou abrir o slide para vocês, é o mesmo que tem na página 41, é a mesma informação, e no final nós vamos resolver alguns problemas. São os mesmos problemas do livro? Não, né? Não, claro que não são os mesmos problemas do livro. Eu quero que vocês tentem fazer as questões do livro sozinhos, né? No primeiro momento. Então, eu vou dar alguns exemplos e a partir desses exemplos, vocês vão conseguir estar fazendo as questões do livro. Porque desde a página 41, tem alguns problemas. Aí, quando vocês verem na agenda, está escrito assim, ó, videoaula, página 41, e atividades, página 41 e 42. Aí diz assim, tia, mas a videoaula não é página 41? É ao mesmo tempo que ela é videoaula, ela é atividade? Sim, porque a videoaula, ela está resumida num pedacinho na metade da página 41. Então, o resto é exercício. Por isso que a tia colocou videoaula 41, atividades 41 e 42, tá? Vamos lá? Vou abrir aqui o slide para vocês darem uma conferida. E vamos lá. Leitura, escrita e resolução de problemas. Como resolver um problema com facilidade? Será que dá para me resolver um problema com facilidade? Dá sim. Basta que primeira dica, leia o problema com atenção. Gente, ler o problema é a chave. Eu já vi na sala a pessoa com a pergunta na mão, tá ali a pergunta, não na aula de matemática, eu não lembro qual foi a disciplina, mas não foi de matemática. Tava ali tia olhando para mim e falando assim, tia, o que é para fazer? A pergunta estava no livro. Ela não se deu ao trabalho de ler o que era a pergunta. Quando eu falei para ela assim, ó, lê aqui. Aí ela leu, tá. Não é fácil, as coisas não ficam fáceis quando alguém te dá
te dar a resposta na tua mão. Isso não fica fácil, isso fica difícil, porque nunca você vai conseguir resolver sozinho. A tia está ali na sala, ela está te ajudando com o exercício, ela vai te ajudar. Ela não vai ter que fazer para você. Por quê? Já pensou quando chegar o dia da prova? Tá aí. As provas foram semana passada. Aí a tia não podia ajudar. A tia podia só ler e orientar, mostrar o caminho. Mas a tia não podia dar a resposta. E aí? Quando você ficou sozinho, você precisou ler, você precisou entender? Pois é isso que acontece. Então, crie o hábito de ler. Ler o que está pedindo ali. Nesse dia, a pergunta estava ali no livro, a criança não leu, olhou para mim, tio, o que é para fazer? Aí eu olhei, lê aí o que é para fazer. Coloque V para verdadeiro e F para falso. Pronto. Precisava ter perguntado para mim? Coloque V para verdadeiro e F para falso? Não. Você sabe fazer isso, né? Não era uma dúvida, era preguiça de ler. Então, na matemática, quando questão de problemas matemáticos, leia o problema com atenção. Segunda dica, verifique quais são os dados e o que é perguntado no problema. Verifique quais são os dados e o que é perguntado no problema. Porque você tem que entender se ele está pedindo para adicionar, se ele está pedindo para tirar, diminuir, se ele está pedindo para multiplicar. Tudo isso tem essa questão, né? Terceira dica, leia novamente o problema para descobrir que operação deve ser feita. Saber qual é a operação que eu vou usar, se é adição, multiplicação, divisão, subtração, é importantíssimo. Porque se eu for fazer um problema, João tem 20 maçãs, comeu 2? Comeu, dá-se a entender que diminuiu, é uma subtração. Aí eu vou e coloco uma adição. Eu não leio o problema novamente, aí eu coloco 20 mais 2. Vai dar 22. A resposta vai estar correta? De jeito nenhum. Se há mais de uma pergunta, porque às vezes tem assim, ó. João comeu 20 maçãs. João tinha 20 maçãs, comeu 2. Com quantas ele ficou e quantas foram as que ele comeu? Tem 2 perguntas. Então, na hora que eu for colocar a minha resposta, porque todo problema tem que ter um espaço, um Rzinho, 2 pontinhos, que é o lugar da resposta. Você tem que responder as 2 perguntas. Eu só respondi assim, ó. João ficou com 18. Tá certo, tia? Não, tá meio certo. Porque você não respondeu as 2 perguntas. Então, se a questão vale 2, você só ganhou 1 ponto. Arme a sentença matemática. Tem gente que quer, eu já sei fazer isso aí, cálculo mental. Eu sei fazer essa questão, então não vou armar a conta. Tia, eu vou perder ponto com isso? Vai. Efetue os cálculos. Mesmo que eu saiba a resposta de cabeça, eu tenho que efetuar os cálculos. Lembra, na sala e aqui na aula, eu falei, armar é o quê? Colocar um em cima do outro. Efetuar é colocar a resposta embaixo. Então, eu preciso armar, colocar um em cima do outro, unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena, e efetuar. Efetuar é colocar a resposta em números. Fora a resposta escrita, eu ainda tenho que colocar a resposta em números. Aqui, escreva a resposta ou as respostas ao problema. Aquele lugarzinho, aquele R, 2 pontos que tem lá, ele tá lá por algum motivo. Eu preciso preencher aquele espaço. Releia tudo novamente para verificar se você não se esqueceu de resolver o problema, certo? Mesmo que eu tenha feito toda a questão, resolvido, armei, efetuei, coloquei a resposta,
tudo, eu vou lá e releio novamente. Porque problema matemático é algo que eu não posso deixar escapar nada, porque tudo tem uma pontuação. Se eu vou colocar, a pergunta, eu faço uma questão, armar e efetuar é um ponto, efetuar o cálculo é outro ponto, resposta é outro ponto. Então, tem que ter, cada um tem que ter um ponto. Às vezes a questão vale 5 pontos, você ganhou 2. Ah, mas eu acertei, mas não preencheu corretamente todos os espaços, que é da pergunta. Tá certo? Então, continuando. Pronto. Aí aqui, gente, eu tenho algumas questões, elas são questões simples, né? Elas são questões simples para a gente fazer, para a gente realizar aqui em sala. Então, eu vou colocar agora, adaptar aqui para você enxergar a lousa. Pronto. E vou resolver o problema. Primeiro problema é: Lucas comprou 1,5 de varinhas para fazer bandeirinhas. Quantas varinhas ele comprou ao todo? Primeira pergunta. Lucas comprou 1,5 de varinhas para fazer bandeirinha. Quantas varinhas ele comprou ao todo? Então, vamos pensar aqui comigo. Primeiro, eu tenho que lembrar na minha mente o que é centena, né? Centena corresponde a 100 unidades. Então, ela comprou 100, mais, sinal de mais, 50, porque são 1,5 centena. Meia é a metade de 100. Quanto que é a metade de 100? 50. Então, deixa eu ver se dá para ver direitinho. Deixa eu aproximar. Deixa eu ver direitinho. Pronto. Então, eu tenho 100 mais 50. 1,5. Qual é a pergunta mesmo? Lucas comprou, vou ler de novo, tá vendo? Lucas comprou 1,5 de varinhas para fazer bandeirinhas. Quantas varinhas ele comprou ao todo? Então, é uma adição. Já descobri quanto que é 1,5 e quanto é meia. Já está armado, unidade com unidade, dezena com dezena e centena com centena. Cada um no seu quadrado, não é assim? Pronto. Passei aqui o tracinho, vou responder. Efetuar, né? 0 mais 0, 0. 0 mais 5, 5. 1 mais 0, 1. Resposta, 150. Essa é a resposta efetuada, mas vai aparecer um R aqui, 2 pontinhos, e eu vou ter que escrever a resposta. Qual é a pergunta? Quantas varinhas ele comprou ao todo? Qual é a resposta? Ao todo, ele comprou 150 varinhas. Essa é a resposta. Ah, tia, eu posso escrever só 150? Não. 150 você vai escrever aqui, onde é efetuar. Na resposta, você tem que escrever uma resposta completa. Ao todo, ele comprou 150 varinhas. Tudo isso. Ao todo, ele comprou 150 varinhas. Certo? Vamos ao próximo problema. Peraí, deixa eu aumentar aqui a tela para você ver o que eu falei. 1,5 dá 150 e a resposta é uma resposta escrita. Ao todo, ele comprou 150 varinhas. Tudo bem? Entendido?
Pronto. Eu vou mostrar o problema novamente, o segundo problema, e vou aumentar a tela para ficar melhor de ver, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Novamente. Alex comprou 4 dezenas, vou apagar aqui. Alex comprou 4 dezenas de papéis verdes, 3 dezenas de papéis amarelos e 2 dezenas de papéis azuis. Quantos papéis ele comprou ao todo? Vamos fazer? Vou tirar o slide e aumentar a tela, tá? 4 dezenas de papéis verdes. Vamos lá. Ele comprou 4 dezenas de papéis verdes. Quanto que é cada dezena? Pronto. Primeiro, o que eu tenho que pensar? 4 dezenas de papéis verdes, 4 dezenas. Cada dezena são 10. 10, 20, 30, 40. 4 dezenas equivale a 40. 40. 3 dezenas de papéis azuis. E é isso? Eu não me lembro mais da questão, mas é 3 dezenas. 3 dezenas de papéis azuis. 3 dezenas. Cada dezena é 10. 10, 20, 30. 3 dezenas. 30. Eu acho que eu falei tanto em dezena que vocês não esqueceram, né? Pronto. Mais 20 2 dezenas de papéis amarelos. Então, quanto que é 2 dezenas? 10, 20. Pronto. Sabemos. A pergunta é... Qual é a pergunta? Deixa eu ver aqui, deixa eu ler novamente. Alex comprou 4 dezenas de papéis verdes, 3 de papéis amarelos e 2 de papéis azuis. Quantos papéis ele comprou ao todo? Quantos papéis ele comprou ao todo? Vamos ver aqui. Quantos papéis ele comprou ao todo? É uma adição. Olha a pergunta que fez no final. Quantos papéis ele comprou ao todo? Armei a conta, já descobri que é uma adição, ó. Já descobri que é uma adição. Então, o que eu vou fazer? 0 mais 0 mais 0, 0. 4 mais 3, 7. 7 mais 2, 9. Então, ao todo, ele comprou 90 papéis. Resposta, né? Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada na pergunta aqui. A pergunta é, quantos papéis ele comprou ao todo? Quantos papéis ele comprou ao todo? A resposta seria, ó, vou escrever a resposta aqui. Ele comprou 90 papéis. Tia, mas se eu não escrever tudo isso, vale? Se eu não escrevi tudo isso como resposta, vale? Não vale como resposta. Aí eu ganhei ponto por armar, ganhei ponto na resposta, mas não ganhei aqui, ó. Eu ganhei por armar, ganhei por efetuar, mas na resposta eu não ganhei ponto. Então, se a questão valia 3, eu ganhei 2. Certo? Vamos à próxima. Vamos à próxima. Vamos ver como é que fica aqui. Vamos lá, próxima. Leia aqui comigo. Próxima. A mamãe fez 2 bacias de pipoca para assistir ao jogo. Em uma bacia havia 48... Ah, não, passei para a quarta. Vamos para a terceira. Luiz quer comprar uma camisa do Brasil que custa R$58, mas ele só tem 23. Quanto que ele precisa para comprar a camisa? Pronto. Então, deixa eu ver aqui quanto é que ele precisa.
Então, ele tinha R$ 58. Vou armar a conta. R$ 58. Mas ele só tinha 23. Quanto que está faltando para ele comprar a camisa do time? Quanto que é que está faltando? É uma conta de adição, subtração, tá? Ele tinha 50, ele precisava de 58, mas ele só tinha 23. Então, ó, 58 menos 23. 8 menos 3, 5. 5 menos 2, 3. Então, faltava R$ 35. Armei, descobri o que é subtração, ó. Descobri que é subtração, efetuei e eu vou colocar a minha resposta. Precisará de mais R$ 35. Essa é a resposta correta. Tudo bem? Vamos para a próxima. Próxima. Vamos lá. Não lembro, vamos colocar aqui, né? Pronto. A mamãe fez 2 bacias de pipoca para assistir o jogo. Em uma bacia, havia 48 pipocas salgadas. E na outra, 67 pipocas doces. Quantas pipocas mamãe fez ao todo? Então, essa é a pergunta, né? Ela tinha 48 salgadas, fez 48 salgadas, fez 67 doces, e a pergunta é quantas tem ao todo? Então, é uma adição. 8 mais 7, 15. Não é isso? Vai subir um aqui, ó. Conforme a tia ensinou naquele dia, ó. O 1 passou, não posso colocar o 15 aqui, eu tenho que colocar na outra ali, né? 4 mais 1, que foi o que subiu, que passou da unidade para a dezena. 4 mais 1, 5. Com 6, 11. Aqui eu posso colocar os dois números, o 1 e o 1, por quê? Porque eu não tenho mais nenhum número aqui, né? Então, quanto que ficou? Quanto que ficou? 115. Então, o que eu vou escrever de resposta? Ao todo, mamãe fez 115 pipocas. Essa é a resposta correta. Aí vamos ao último. Vamos ao último. Novamente, vou colocar aqui. Maicon já participou de 52 jogos e Felipe Melo de 40. Qual é a diferença de jogos entre eles? Diferença. Quando eu falo de diferença, qual é a diferença? Igual àquela questão. Qual era a diferença? Quanto faltava para ele comprar a camisa? Nesse caso, também é subtração, tá? É subtração. Então, vamos lá. 52 menos, porque é a diferença, né? Menos 40. Um participou de 52, o outro participou de 40. 2 menos 0, 2. 5 menos 4, 1. Então, resposta, deixa eu ver que eu já esqueci da pergunta. Olha como tem que ler de novo. Qual a diferença de jogos entre ele? Ó, então, a resposta é a diferença de jogos é 12. Essa seria a resposta certa. A diferença de jogos é 12. Tem que prestar atenção na pergunta. Não perguntou quantos jogos o Felipe tem a mais ou quanto ele tem a menos. Perguntou a diferença. Então, quando eu for responder, eu tenho que escrever a palavra diferença. Ó. A diferença de jogos é 12. Foi essa a pergunta. Vocês estão vendo como é importante ler a pergunta?
Que eu podia ter colocado assim, um fez menos que o outro. Mas não está perguntando isso. Isso já está na questão. Não está perguntando mais isso. Está perguntando qual é a diferença. Então, na minha resposta, eu tenho que colocar a diferença de jogos é 12. Certo? Bom, meus amores, eu espero que com essa aula vocês tenham entendido que se deve ler um problema muito bem. Nas próximas provas, né, que nas AC3 vão aparecer alguns problemas, então vocês têm que estar craque em problema, tá? Portanto, vamos às atividades. Vocês têm aí atividades na página 41 e 42, como eu já havia comentado. Então, mãos à obra, viu? Vamos fazer tudo bonitinho para a gente ficar craque. Quando chegar o dia das provas, tá todo mundo muito bem, tá certo? Então, um grande beijo, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau.